A Deus, aleluia. Eu fiz uns rascunhos aqui, mas só para mim não esquecer alguns versículos que eu, às vezes, tento meditar e acabo esquecendo, mas para que a gente possa ter um pouquinho da noção do que Deus ele tem aprovou sobre as nossas vidas nesta noite, por intermédio desta palavra, que às vezes a gente lê aqui, nascer da água e do Espírito. Como assim, né? E aqui a gente vai ver alguns parâmetros para as nossas vidas, a importância do porquê a água e a importância do porquê o Espírito, que nós sabemos que aqui o que Jesus diz é o Espírito Santo, não é qualquer Espírito. Amém, irmãos? Amém. Então aqui a gente vê, né, irmãos, louvado seja Deus, a Bíblia relatando sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quando Jesus veio, irmãos, que ele começou o seu ministério, o ministério de Jesus Cristo ele já foi iniciando diante da humanidade em sabedoria e em milagres. E mediante quando Jesus Cristo começou a pregar a palavra, que ele começou a dar o ensinamento concernente ao céu, né? A Bíblia diz que naquele momento começou a haver sinais, muitas curas, muitas maravilhas, e aquilo percorreu, né, naquela redondeza, nas cidades vizinhas, ali em Jerusalém e outras cidades também. E a Bíblia nos relata naquele momento ali, né, já existia os fariseus, que eram os conhecedores da lei, das Sagradas Escrituras, eles estudavam muito, eles tinham muito esse conhecimento da palavra de Deus, mas havia ainda alguma coisa, né, para ser concluído no meio deles. E a Bíblia diz que naquele momento ali que estava, né, percorrendo, né, entre eles ali o nome de Jesus Cristo. Apareceu um moço ali, né, por nome de Jesus, falando que ele é filho de Deus, que ele é o Messias enviado e está curando. Muitas pessoas aqui foram curadas, muitas pessoas aqui foram libertas, né? Inclusive também eu ouvi falar que teve uma festa lá em Caná da Galileia e acabou-se o vinho e de repente ele foi lá, pediu para encher as talhas de água e transformou aquela água em vinho e a festa continuou. E várias curas, que a Bíblia não relata todas as curas de Jesus não. Aqui é só algumas, irmãos. É só algumas, foram várias e várias, que a Bíblia não caberia tantos sinais que Jesus Cristo fez. E a Bíblia nos relata nesta noite aqui, né, que entre aqueles fariseus também tinha um mestre, um doutor conhecido da lei, não era qualquer pessoa. A Bíblia diz que esse homem, por nome de Nicodemos, ele era uma pessoa bem influenciadora dentro do conhecimento da palavra de Deus, sobre as leis de Moisés, né, porque ele aprendeu ali, né, com os fariseus, porque eles eram muito inteligentes. Quando você ouvir falar sobre fariseu, ele não é qualquer pessoa, ele é bem instruído e bem conhecido dentro da palavra, né? E aqui a gente vê que neste momento a Bíblia nos relata a dizer que entre esses fariseus tinha este homem por nome de Nicodemos, né? Por ele ter muita influência, ele ser uma pessoa bastante conhecida da lei e também ser bastante conhecido pela humanidade, né? E ali ele era príncipe dos judeus, e a Bíblia diz que por ele ouvir falar de Jesus Cristo, né, tinha passado além do conhecimento que ele tinha, né? Mas até aqui eu conheço, mas do que Jesus está fazendo daqui para lá, eu preciso ir até ele para me poder aprender, né, o que Jesus Cristo tem a passar para a minha pessoa. E a Bíblia nos diz que ele esperou, como é que ele foi sabido, né, com vergonha do povo,
porque ele era uma pessoa da alta sociedade, um homem, como vamos dizer hoje, um cidadão do Supremo Tribunal Federal, que é uma lei superior, né? E de repente, ele entrando em um lugar para falar com Jesus, ele falou: não, eu vou deixar a noite chegar e vou escondidinho lá buscar informação desse Jesus, para que ele me passe informação a respeito desse reino do céu, sobre ele, né? Sobre esse Messias. E assim sucedeu. Quando deu a noite, a Bíblia nos diz que lá vai, né, ele ao encontro de Jesus. E Nicodemos ali, ele chegou até onde Jesus Cristo estava e começou a conversar com Jesus. Ele começou a falar com Jesus. E quando ele puxa o assunto, eu creio né? Eu vou aqui conjecturar aqui. Jesus puxou uma cadeira, Nicodemos, boa noite, seja bem-vindo. Senta aí, como você veio nessa noite, fique à vontade e vamos conversar. Naquele momento que ele começa a conversar com Jesus Cristo, aí é como diz a palavra de Deus, que Jesus Cristo, ele leva esta palavra para Nicodemos. Na verdade te digo que é preciso nascer de novo. Só que Nicodemos, com tanta sabedoria, com tanto entendimento, ele foi pego de surpresa, porque naquele momento ele falou: essa parte eu não conheço, essa parte eu não entendo, mas Senhor, me explica por que nascer de novo? Por acaso pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? Ele não entendia esses paradigmas da palavra que Jesus Cristo estava elevando para ele. Aqui ele está falando espiritualmente e não sobre a matéria do homem natural. Então, quando Jesus leva para ele esta palavra, né? Como assim, Jesus? Nascer de novo. Aí Jesus torna de novo a explicar para ele. Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E aqui eu fui avaliar e tentar, né? Porque a palavra de Deus, ela é misteriosa. E ali eu fui fazer algumas observações, porque água e Espírito. Aí eu, meditando na palavra de Deus, eu tive que voltar no princípio da fundação do mundo. É algo sobrenatural, é um mistério muito grande, que somente Deus é que pode desvendar, porque água e Espírito. Mas eu, ali meditando na palavra de Deus, eu fui tentar ver a veracidade como posso explicar para você entender, a comunhão, e a ligação de Deus Espírito com a veracidade da água. A Bíblia nos diz que Jesus, Deus Espírito Santo, é um só. E a própria Bíblia também nos diz que Jesus Cristo, ele é a fonte de água viva. E a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, capítulo 1, do 2, nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui a gente viu uma conexão de água e Espírito. Eu creio que naquele momento, Jesus disse: senta aqui, Nicodemos, que eu vou te explicar um pouquinho, mas vou te levar lá no Antigo Testamento, depois a gente volta aqui para o Novo Testamento, do porquê é preciso nascer da água e do Espírito. A gente vê aqui os benefícios do porquê água e os benefícios do porquê Espírito Santo. Como a gente viu aqui o princípio de quando Deus ele foi formar a terra, o universo, a gente vê aqui o Espírito Santo de Deus pairando sobre a face das águas. Uma comunhão de duas personalidades, a água e o Espírito Santo de Deus. E aqui a gente vê o firmamento sendo formado. E eu quero dizer para a igreja de Cristo nesta noite,
para Jesus e Nicodemo sentado conversando como você está aí sentado, existe um firmamento baseado entre água e espírito para ser formado. Da mesma maneira começou a formação do universo, começou a formação do ser humano. A gente vê aqui a grandeza e o poderio de Deus. Aí quando a gente pula mais um pouquinho, só foram alguns versículos que eu fui buscar para a gente ter mais ou menos um pouquinho de noção da conexão do Espírito e da água. E aqui a gente vê lá no livro de Gênesis capítulo 7, versículo 7, a mesma veracidade da água e do Espírito, quando Deus disse para Noé: prepara a arca, prepara a tua família e coloca dentro da arca. Ali a gente vê o próprio Deus, o próprio Espírito falando com Noé. E naquele momento se tornou o dilúvio, a água. Olha, a água aparecida de novo. E aqui a gente vê a restauração de uma família. Então aqui a gente vê a conexão da água e a conexão do Espírito Santo. É aquele que restaura a família, é aquele que resgata a família. Então aí a gente tem um pouquinho da noção: por que água? Por que Espírito? E nesta noite a gente vai ver mais outro versículo da palavra de Deus que está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 16, que é aquele momento que Deus fala com Moisés. Ali é o próprio Deus falando com Moisés, é o mesmo Espírito Santo, que é o mesmo Jesus, porque os três é um só. E de repente, no momento daquela aflição que aquele povo está passando no meio do deserto, a voz do Espírito de Deus falando com Moisés, mas de repente se para de frente de um grande mar vermelho. Olha a água aparecendo de novo. Olha a conexão do Espírito e a conexão da água de novo. E de repente Deus autoriza a Moisés tocar, para que aquelas águas dos mares se abram e se tornem um caminho no meio daquele mar. Aqui mais uma vez eu quero dizer para a igreja de Cristo que no momento da tua aflição, no momento do teu desespero, ouça a voz do Espírito Santo, porque Ele é aquele que abre caminho no meio do mar. Ele é aquele que preparou uma porta de escape para a tua vida. Então você entende por que Espírito e por que água? E nós vemos que o universo é mais feito de água do que terra, não é isso? O nosso corpo é mais água do que corpo. Então há uma conexão sobrenatural sobre a água e sobre o Espírito. E mais aqui adiante, aqui uma conjectura, Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos, vou te levar agora lá em 2 Reis, capítulo 5, para falar sobre a cura de Naamã. E a Bíblia nos diz que naquele momento, o profeta diz para Naamã: vai lá e mergulha no rio Jordão. A voz do profeta foi a voz do Espírito Santo. Mais uma vez, outra conexão entre o Espírito e as águas do rio Jordão. Olha o mistério profundo de Deus sobre água e Espírito. A Bíblia diz que naquele momento Naamã ficou meio desanimado, meio cambaleando. Eu sou uma autoridade, deveria me colocar para tomar um banho naquele rio, mas bom que tem. Então, não. Aí de repente Naamã reconhece que ele precisaria da cura. E a Bíblia diz que naquele momento ele vai, por ele ouvir a voz do Espírito Santo profetizado pela vida do profeta. O Espírito Santo profetizou e ele voltou e foi. Conexão do Espírito com a água, Naamã foi curado. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite, você que está sentado hoje aqui neste lugar. O Senhor Jesus Cristo é aquele que te cura. Por isso é preciso nascermos da água e do Espírito, porque aquele que tem o Espírito, ele é sensível à voz de Deus, e aquele que escuta a voz de Deus, diz a palavra do Senhor Jesus
Cristo diz: eu sou o Senhor que te cura. E nesta noite, esta conexão é da água e do Espírito. Está aqui neste lugar. Jesus quer te curar nesta noite. Não é amanhã, é hoje. Naamã, ele ouviu a voz do Espírito Santo. E ele recebeu a cura. Por isso há essa conexão entre água e Espírito. É algo muito sobrenatural, que somente Deus para decifrar para as nossas vidas. Senhor, porque água e Espírito, aqui eu buscamos algumas bases do que tem, do que ocorreu entre a voz do Espírito e entre a água. Você vê que sem a água a gente não sobrevive. Sem a água não existe alimentação. Sem a água nós não somos nada. Tudo que existe praticamente no mundo é providência da água. Da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo, ele disse: Naamã, senta aqui, vamos conversar. Ele falou contigo hoje, nesta noite. Mas você está aí, está bonitinho, bonitinha. Mas aqui dentro, só o Espírito Santo, que é esse aqui que a Bíblia está falando, conhece. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite. O mesmo Espírito que conhece o teu coração, que sonda o teu pensamento, é o mesmo Jesus Cristo que tem a fonte da água. É o mesmo. Ele te diz nessa noite: não te preocupas, estou com você. Eu vou fazer você nascer de novo. Eu vou restaurar a tua vida de novo. Eu sou o Espírito Santo, eu sou Jesus Cristo, aquele que entra, aquele que renova, aquele que restaura, aquele que faz você dar a volta por cima. Você está entendendo, Naamã? Eu sou Jesus Cristo. Eu sou Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz em 2 Reis 6:5 que saiu Eliseu e os moços a cortar lenha, madeira para a construção do templo do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que naquele momento que ele estava cortando lenha e madeira para a construção do templo da casa de Deus, a ferramenta escapuliu e caiu na água. Olha a água de novo. E um daqueles moços botou a mão na cabeça e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Mas o Espírito Santo de Deus, que estava sobre a vida do profeta Eliseu, ele profetizou e fez aquele ferro flutuar sobre as águas novamente. Eu quero lhe dizer, nesta noite, aquilo que estava perdido, o Espírito Santo de Deus, nesta noite, ele profetiza sobre a tua vida. Levante a tua mão, toma posse. Para você pode estar perdido, mas para o Espírito Santo e a fonte de água viva, ainda há uma esperança para você. Ainda há uma esperança para aquele da tua família. Talvez você diz que não há jeito, não há mais solução. Pode ser que esteja lá no UTI, pode ser que esteja no CTI, pode ser que esteja desenganado pelos recursos humanos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: pelo poder da voz do Espírito Santo, pelo poder da fonte de água viva, ainda há uma esperança. Levanta a tua mão e toma posse daquilo que estava perdido. Pois Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem domínios no céu, na terra e sobre as profundezas do inferno. Só não desanima, meu irmão. Não desanimas, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. É algo misterioso.
quando Jesus Cristo, ele chama Nicodemos, depois que Nicodemos foi até a ele e reconheceu que verdadeiramente Jesus é Jesus, que verdadeiramente esse é o Cristo, esse é o Salvador, esse é o que tem a solução para todas as coisas. Creia nesta noite, meu irmão. Creia nesta noite, meu irmão, que Jesus é aquele que restaura o templo. Jesus é aquele que amplia o templo. Jesus é aquele que te chamou para profetizar no templo. Jesus é aquele que te chamou para restaurar as nações. Então não se sintam inferior. Não se sintam um fracassado. Não! Tu és um valente de Deus. Tu és um escolhido de Deus. Não deixe que as palavras, não deixe que as negatividades venham frustrar os teus sonhos. Não! Tu és ungido de Deus. Se tu soubesse o que tem sobre a tua vida, tu não ficaria nem sentado nesse banco. Como é lindo nascermos da água e do Espírito Santo. É uma conexão sobrenatural que somente quem passa sente. E quem sente jamais quer voltar atrás. Deixa nesta noite o Espírito Santo de Deus nascer em você, renascer de novo. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer você mergulhar nessas águas, nas fontes que é Jesus Cristo. Mergulha nesta noite. O Senhor nesta noite te chamou. Você saiu lá do seu lar, sentou e fez igualmente Nicodemos. Às vezes você sabe de algumas coisas, talvez sabe de outras coisas, mas os mistérios de Deus Ele te chamou nesta noite para revelar para você. Foi para você, nascido da água, foi para você, renascido do Espírito, que Deus tem as coisas celestiais para revelar. O médico, ele precisa de um bisturi, ele precisa de um maquinário para poder verificar onde está a doença, onde está o câncer, onde está a AIDS, vários diagnósticos, mas você, Deus escolheu diferente. Ele simplesmente disse para você: olha, Nicodemos, ide por todo mundo, pregar o Evangelho e anunciar. Aquele que crê será salvo, e aqueles que não crê, Nicodemos, será condenado. E também, Nicodemos, porás a mão sobre os enfermos e os curarão. Você entende como é que ele te chama? Você sabia que essa unção está sobre as tuas mãos? Você sabia que tem essa unção sobre a tua vida? A Bíblia que diz, a palavra de Deus que diz, tem essa unção. Mas para pôr em prática, é preciso nascer da água e nascer do Espírito Santo. Para termos essa convicção, essa certeza, essa unção sobrenatural sobre as nossas vidas. Mas só que Nicodemos não conhecia essa parte, ele conhecia a lei, ele conhecia o que ele aprendeu ali. Mas Jesus chamou ele para um particular. E nesta noite o Senhor Jesus também te chama para um particular com Ele. Jesus jamais vai deixar você vacilar na sua caminhada. Jesus jamais vai deixar você recanteado, abandonado, desprezado. Não, não. Talvez você se sinta machucado porque o irmão te desprezou, a família. Mas Jesus não, Ele sempre está com você. Podem vir as provações, as dificuldades da vida, mas Jesus sempre está lá. Sempre Ele está com você. Porque antes do problema chegar, Jesus chegou primeiro. Ele fica só te observando, para ver se você vai chamar Ele para um diálogo,
Ou se vai murmurar? Aí Jesus fica olhando. Naquele momento, Nicodemos saiu de noitinha e foi ter com o mestre. Fez igual você. Deixou seus afazeres lá na tua casa. Falou, hoje eu vou no culto. Hoje eu vou buscar uma palavra de Deus. E você veio no lugar exato. Você veio no lugar certo. E nessa noite, Jesus Cristo, Ele está aqui para falar com você. Ele está aqui para ouvir as tuas queixas. Ele está aqui para ouvir a tua dificuldade. Conta para Ele. Oh, mãe, lá em casa não estou aguentando. Não, deixa a mãe de lado. Oh, pai, lá em casa o negócio. Deixa a bainho de lado. Conte para Jesus. Ele está aqui, esperando você falar para Ele. Saia hoje daqui com a solução do teu problema. Saia hoje daqui com a direção das atitudes daquilo que você quer tomar, direcionado pelo Espírito Santo. É preciso nós termos essa conexão com o Espírito Santo de Deus todos os dias da nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia nos diz aqui em Josué capítulo 3, versículo 4, quando Deus fez aquela promessa sobre o resgate do povo lá do Egito, que Deus recolhe Moisés, e de repente o sucessor se torna Josué. E ali a voz do Espírito Santo, a voz de Deus fala com Josué. E de repente mais uma vez Josué atravessa o Jordão. Olha a água de novo. Tu viu que conexão do Espírito e da água. E essa travessia aqui é uma travessia para a conclusão de um objetivo, de uma promessa que Deus tinha feito para o povo tomar posse da terra prometida. E eu quero dizer para você nesta noite, que está aqui sentado, ouvindo a voz de Deus, as promessas do Senhor, ela não falha. As promessas do Senhor, elas é fiel e verdadeira. Se Deus te prometeu, Ele é justo e fiel para cumpri-la. Então não duvide das promessas de Deus na tua vida. E muitas das vezes o que tarda é as nossas dúvidas, é as nossas murmurações, porque o povo passaram 40 dias rodeando a terra por causa da murmuração. E é preciso a gente deixar a murmuração de lado e pedir essa água e esse Espírito que flui dentro das nossas vidas, para que nós venhamos crer mais no Senhor e crer nas promessas de Deus. Às vezes você sai daqui confiante, Deus falou e Ele vai cumprir, mas quando tu abre a porta da tua casa, será, Jesus? Está tão difícil. E aí? Então é preciso crer. E aqui Josué, ele atravessou o Jordão, mais uma vez a conexão, quando Deus diz, olha, Josué pega o povo, atravessa o Jordão e continue a caminhada até a terra prometida. E aqui a gente vai ver outro versículo da palavra de Deus em 2 Reis capítulo 2, versículo 8. Quando tocou no Jordão. Às vezes é preciso, irmãos, a gente sair de onde nós estamos para reconhecermos a grandeza de Deus. E às vezes, no meio da nossa dificuldade, a gente coloca Deus desse tamanhozinho, achando que Ele não tem capacidade de resolver as nossas situações. E o interessante aqui, a gente vê em João capítulo 4, verso 14, quando Jesus Cristo Ele vai ao encontro daquela mulher samaritana, que ela está ali naquele poço
pegando água. Aqui é o próprio Jesus, o próprio Espírito falando com aquela mulher. Jesus pede água para ela só para fazer um teste. Mas a própria fonte de água viva diz para ela: se eu te der da água que eu tenho, nunca mais terás sede. Aqui é o próprio Espírito Santo de Deus falando com aquela mulher, o próprio Jesus falando com aquela mulher. Então eu quero dizer para você nesta noite: Ele é a fonte de água viva. Ele é a própria fonte de água viva. E aqui Nicodemos está lá sentado ouvindo ele falar. É uma conjectura que eu estou fazendo, e Nicodemos está lá sentado. E a Bíblia diz, você entendeu por quê? Que quando o próprio Jesus Cristo fala para Nicodemos nascer da água e do Espírito, aqui a gente vai ver mais uma vez a glória de Deus através do Espírito Santo, que é o próprio Jesus, e a água. Quando Pedro está ali, já passaram de vários tempos durante a noite e não tinha pegado peixe nenhum. E a Bíblia diz aqui em Lucas 5, versículo 4, que naquele momento, já cansado, fadigado, quem sabe alguns traços da rede cortada, né? Às vezes quando o pescador joga muito a rede, ele rasga. Ele não tinha pegado nada. Já estavam lavando a rede para ir embora para casa, meio decepcionado porque não tinha conseguido nada. E quantas das vezes nós estamos decepcionados na nossa vida, porque não vê nada acontecer, porque não vê sinal acontecer. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: foi para isso que Deus te colocou te sentado neste lugar. Ele quer falar com você. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus Cristo, o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo falando: Pedro, lança a rede ao alto mar. E naquele momento corre as águas de novo. E naquele momento, quando Pedro lança a rede, foi tanto peixe que ele não conseguiu sozinho, teve que chamar mais os outros discípulos para poder o ajudar. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. Talvez você perdeu a esperança, talvez está frustrado aí na vida, que nada acontece. Jesus, já faz 10 anos que eu sou crente e não vejo nada mudar. Ô Jesus, faz 5 anos que eu estou na igreja e até agora nada. Eu vou lhe dizer uma coisa: só que você está hoje aqui sentado com fôlego de vida, já é tudo na sua vida. Quantos que não conseguiram chegar até hoje? Então não reclame não murmure não. Quantos que não conseguiram estar com os olhos abertos como você está aí sentado? Então, se você tem 10 anos e até agora você acha que não conseguiu nada, tu está enganado. Quanto tu acha que vale o fôlego de vida? Quanto que tu acha que vale você estar vivo? Então você tem tudo. Agradeça a Deus pela vida que tu tens. Os bens materiais, Deus, Ele pode te dar. E nesta noite Ele te chama: lança rede. Lança a rede sobre as águas, pela voz do Espírito Santo. Te diz nessa noite: lança. E nasça novamente da água e do Espírito, para que você possa ter esta comunhão e ter esta noção: quem é Jesus para você? Talvez o que acontece nas nossas vidas, por nós termos o nosso corpo corruptível, às vezes murmuramos, criticamos Deus faz tanto tempo e nada está acontecendo, tá? Porque às vezes a gente não parou para agradecer a Deus. Só queremos e o Senhor simplesmente diz: abre os teus olhos,
e vejo com grandes livramentos eu tenho estudado. É muito importante isso para as nossas vidas. E outro algo interessante aqui, quando Jesus Cristo, ele sentado com Nicodemos, eu creio aqui, como sempre falei, uma conjectura. Quando lá em Mateus, que Jesus Cristo e João, ele recusa a batizar a Jesus Cristo, e quando naquele momento que Jesus Cristo aparece para ser batizado, João, me peça não, filhinho, batiza eu, para cumprir a justiça de Pai que está lá em cima. Aí João, já que é assim, então que seja feita a vontade do Pai Todo-Poderoso. E de repente, quando Jesus Cristo, esse Senhor maravilhoso, esse Deus glorioso, que vai descendo para entrar dentro do Jordão, para ser batizado por João, a Bíblia nos diz que quando Jesus é batizado, olha as águas de novo, quem desce? Quem desce? O Espírito Santo de Deus, e a própria voz de Deus dizendo: este é o meu filho, a quem eu tanto amo. Então nesta noite, dando para você entender quem é a água e quem é o Espírito, quando Deus diz é preciso nascer da água e nascer do Espírito, está dizendo é preciso você nascer de Jesus Cristo. É preciso nós nascermos de Jesus Cristo, porque sem Ele nós não veremos a Deus. Sem Jesus Cristo nós não vamos ser salvos. Sem Jesus Cristo jamais podemos entrar nas mansões celestiais. Deu para entender, Nicodemos? Ele é Jesus, é diferente o negócio aqui. Até há tempos atrás eu não estava entendendo nada sobre a água e sobre o Espírito. E aqui, depois que o Senhor me passou essa lição, eu estou entendendo que é gostoso e é bom nascer da água e do Espírito. Quando nós nascemos da água e do Espírito, nós se tornamos uma nova criatura, diz a palavra de Deus. Quando nascemos da água e do Espírito, o velho homem fica enterrado e nasce uma nova criatura, lavado e remido no sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. É por isso que aqui Jesus ele fala para Nicodemos: na verdade, Nicodemos, na verdade, eu te falo que é preciso o homem nascer de novo. Então, cada dia da nossa vida, minha irmã, cada dia da nossa vida, meu irmão, é preciso nós nascermos de novo, para que o velho homem, para que a velha mulher não se enraize dentro do nosso coração e nem dentro da nossa mente, para que nós venhamos termos comunhão com Cristo e comunhão com a igreja de Cristo, para que nós possamos um dia após o outro estarmos nos preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja. Há uma diferença daquele que é nascido de Deus, nascido da água e do Espírito, e para aquele que é nascido sem esse conceito da palavra do Senhor. Porque talvez muitos nascem cheios do conhecimento, cheios da sabedoria, cheios de conhecimentos materiais, mas é preciso nós nascermos da água e do Espírito. E nesta noite Jesus nos convida para nós nascermos da água e do Espírito, para que nós venhamos dia após dia termos esta comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então é para isso que o Senhor nos chama nesta noite, para que nós venhamos nascer de novo, um dia após o outro. É fácil, irmão? Não. Nascer de novo não é fácil, mas também não é impossível, mediante quando temos a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para vencermos as adversidades dos nossos dias cotidianos, porque não é fácil. Você mata um leão hoje, amanhã tem um urso para você enfrentar. Amanhã você mata um urso,
No outro dia, tem outra adversidade para você enfrentar. Mas um dia após o outro, quando vamos nascendo da alma e do Espírito, a gente vai mergulhando, vai nadando, vai voando sobre as asas do Espírito Santo, até encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, no grande dia do arrebatamento. Então é preciso que nós venhamos deixar que esse Espírito de Deus, ele flui sobre as nossas vidas. Tanto quando Jesus Cristo, depois que ele morreu e ressuscitou, ele, como fonte de água viva, ele foi aos braços do Pai. E como o Espírito Santo, ele disse: eu vou deixar aqui para ficar convosco até a consumação do século. Então não desanime não, meu irmão. Não desanime não, meu irmão. A fonte de água viva foi, mas ele deixou o Espírito Santo intercedendo por você. O Espírito Santo de Deus foi como o nosso pastor trouxe aqui de manhã cedo, lá em Timóteo, falando sobre sobre a questão do Espírito Santo de se comunicar, intermediador entre Deus e o homem. É o Espírito Santo. É esse que está aqui a todo tempo intercedendo por você. Talvez você não tenha força para clamar, talvez você não tenha força para orar, mas mesmo com teus gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo de Deus, ele está intercedendo por tua vida. Talvez lhe falte forças, mas o Espírito Santo, ele está com você. Ele está sobre a tua vida. Talvez ninguém veja, talvez ninguém saiba o que está passando com você. Mas eu quero lhe dizer que esse Espírito Santo, ele está intercedendo por você. E se ele está intercedendo por você, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É porque nós, seres humanos, queremos agora, queremos amanhã de manhã. É como se a gente chegasse no interruptor da lâmpada, apertasse o botão e pronto, agora e acabou. Não. A Bíblia diz que lá em Eclesiastes 3, a palavra de Deus diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E vai chegar um tempo dessa intercessão do Espírito Santo de Deus na tua vida, ele entregar aquilo que tu está pedindo. Eu não sei se ainda hoje tu chegar lá na tua casa, o telefone pode tocar. Eu não sei se amanhã cedo, quando você acordar, não sei qual vai ser o dia, mas eu quero lhe dizer, vai dar tudo certo. Não desanime não. Não desanime não. É difícil, machuca, dói, faz a gente chorar, faz. Dá um desespero na alma, dá. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque a fonte de água viva está intercedendo por você. O Espírito Santo está intercedendo por você. Então não deixa que ninguém venha querer frustrar os teus sonhos. Não deixa que ninguém venha parar os teus objetivos. Continua sonhando, continua acreditando, continua criando. Porque Jesus Cristo diz na tua palavra: eu tenho todo o poder nos céus e na terra. E esse Deus que tu estás servindo. Irmão, mas olhando está difícil. É porque você está olhando com os teus olhos.
Mas nesta noite o Espírito Santo vai fazer você olhar com os olhos do Espírito Santo, que para Deus não há nada impossível. Nada impossível para esse nosso Deus. Saia daqui acreditando. Saia daqui crendo. Então, Jesus Cristo, ele conclui esta palavra. Entendeu, Nicodemos? Porque é preciso nascermos da água e do Espírito. É preciso nascer de mim. É Jesus dizendo: eu sou a água, eu sou a fonte de água viva, eu sou o próprio Espírito Santo. Então, sem mim, nada podereis fazer. Sem Jesus Cristo, nada nós vamos conseguir fazer. Então, que nós possamos nascermos da água e do Espírito nesta noite. Amém? Se põe de pé em nome de Jesus Cristo.